Você não vai acreditar, mas existe um vegetal tão poderoso que pode baixar a glicose como a metformina sem precisar de um único comprimido. E o mais assustador é que muita gente está cozinhando ele do jeito errado, fazendo o açúcar no sangue disparar em dobro sem perceber. Olá a todos, eu sou o Dr. Mayana Zatz e hoje vamos falar de algo que realmente me apaixona, como a natureza nos dá ferramentas poderosas para enfrentar a diabetes. Trabalho há mais de 27 anos com adultos entre 60 e 90 anos, ajudando-os a melhorar a qualidade de vida e, o mais importante, a tomar o controle da própria saúde. E deixem-me dizer, já vi verdadeiros milagres. Alguma vez lhe disseram para evitar um vegetal porque tem açúcar, e você ficou com essa ideia achando que teria de viver com remédios o resto da vida, pois prepare-se para mudar de opinião. Nos próximos minutos vou mostrar-lhe 10 vegetais que a ciência moderna considera tão poderosos que nos meus próprios pacientes conseguimos baixar a glicose em jejum até 40 pontos sem aumentar a dose de metformina. E todos sabemos como a metformina às vezes incomoda, não é? Sou o Dr. Mayana Zatz, e depois de quase uma década dedicada à diabetes em adultos, aprendi que o conhecimento é poder, principalmente quando falamos da nossa alimentação. Hoje não vou apenas revelar quais são esses vegetais milagrosos, mas também, e isto é fundamental, como prepará-los para que atuem como um verdadeiro medicamento natural. Fique comigo até o fim, porque depois de revelar o vegetal número 1, vou partilhar um segredo importante: os 3 vegetais que parecem saudáveis, mas que, se forem cozinhados da forma errada, podem prejudicar a sua saúde e o seu bolso. Não vai querer perder. Imagine acordar sem aquela sede constante e levantar-se apenas uma vez à noite para ir ao banheiro e ouvir o seu médico dizer: a sua glicose baixou de 120 para 92. Parece incrível, pois é exatamente o que acontece com centenas de pessoas que seguem o nosso protocolo do prato vegetal base. É mais comum do que imagina e totalmente possível. Nos próximos minutos vou dar-lhe a lista definitiva do número 10 ao número 1. E sei o que muitos pensam porque me escrevem todos os dias: doutor, eu como isso e o açúcar não baixa. Por isso, depois da revelação final, vou explicar a forma correta de os comer e, o mais importante, os erros mais comuns que anulam o seu poder. Não se trata apenas de comer os vegetais, mas de como os comemos. Pronto para começar esta contagem decrescente que pode transformar a sua saúde? Vamos lá! Vegetal número 10, brócolos. O nosso primeiro defensor celular é o humilde, mas poderoso brócolo. E qual é a sua arma secreta? Um composto que parece de ficção científica, mas é pura realidade: o sulforafano. Este antioxidante é um verdadeiro campeão. Estudos da Universidade de Gotemburgo mostram que o sulforafano pode reduzir a produção de glicose pelo fígado em 30%. Ou seja, é como se o fígado, que às vezes produz açúcar a mais, recebesse uma ordem para se acalmar. Mas como isso acontece? O sulforafano ativa um interruptor celular chamado NRF2. Pense no NRF2 como um maestro que melhora a sensibilidade à insulina e reduz a inflamação crônica, uma das grandes culpadas pela resistência à insulina. Com mais sensibilidade à insulina, as células conseguem usar melhor o açúcar que já está no sangue, em vez de o deixar circular sem uso. Isso ajuda a controlar a glicose e também protege as células do envelhecimento e do dano oxidativo. Conselho prático: para aproveitar o sulforafano, não cozinhe demais o brócolo. Corte-o em pedaços pequenos e deixe repousar 5 minutos antes de cozinhar. Isso ativa as enzimas que criam o sulforafano. Depois, cozinhe ao vapor por no máximo 3 minutos. Assim, conserva até 85% do seu poder. Se o ferver por 10 minutos, metade vai embora com a água. Porção ideal: meia chávena crua em salada ou uma chávena cozida levemente no almoço. Os brócolos ajudam não só a controlar a glicose, mas também a proteger o coração e prevenir doenças crônicas. E não é só o que a ciência mostra. Eu vi isso acontecer na vida real. Uma das minhas pacientes, Dona Maria, de 68 anos, aqui de São Paulo, começou a incluir o brócolis no almoço todos os dias, do jeitinho que ensinamos, cortado em pedaços pequenos, deixado em repouso por 5 minutos e depois cozido no vapor por apenas 3 minutos. Ela não mudou o medicamento nem fez nenhuma dieta drástica, mas em menos de 2 meses, o açúcar em jejum caiu de 130 para 98 Washington dl.
E o mais bonito voltou a dormir sem acordar 3 vezes por noite para ir ao banheiro. Quando ela me contou isso no consultório, disse: Doutora Maiana, eu achava que brócolis era só para enfeitar o prato. Pequenas mudanças, grandes milagres. Vegetal número 9. Espinafre. Se o brócolo ajuda a abrir a torneira para eliminar o açúcar, o espinafre é o travão natural do intestino. Muitos lembram-se dele pelo Popeye, mas os seus benefícios vão muito além da força. É um vegetal baixo em hidratos de carbono, ótimo para o controle do açúcar e muito rico em magnésio. Pense no magnésio como uma chave mestra que ajuda a insulina a encaixar na fechadura das células. Se essa fechadura estiver enferrujada, a insulina não entra e o açúcar fica no sangue. O magnésio lubrifica essa fechadura e faz tudo funcionar melhor. Um grande estudo mostrou que cada 100 ml extra de magnésio por dia pode reduzir o risco de resistência à insulina em 15%. Nos adultos mais velhos, isso significa menos vontade de comer doces, menos ansiedade e melhor controle da glicose depois das refeições. Além disso, o espinafre é rico em vitaminas A, C, K, ácido fólico, ferro e cálcio. Tem antioxidantes que protegem o coração e os olhos, o que é essencial para os diabéticos. Como usar 2 chávenas frescas num batido com um toque de limão ou salteadas numa frigideira antiaderente com uma gota de azeite por menos de 2 minutos. Devem ficar apenas tenras, nunca moles e nunca fervidas. O oxalato, um composto que existe no espinafre, dissolve-se na água e faz com que o corpo perca cálcio, um mineral que já é difícil de absorver depois dos 65 anos. Queremos que o cálcio fique nos ossos, não na água do cozimento. Transição. Enquanto o espinafre ajuda o açúcar a entrar nas células, o vegetal número 8 controla a saída e faz isso diretamente no fígado. Vegetal número 8. Acelga. A acelga, essa folha verde muitas vezes esquecida, é um tesouro de nutrientes para quem quer controlar a diabetes. Ela tem ácido cítrico e beta-caroteno, e a sua fibra solúvel é maravilhosa. O ácido cítrico tem um papel especial, bloqueia uma enzima do fígado que durante a noite transforma os aminoácidos em açúcar. O resultado: muitos pacientes dizem: doutor, ao acordar já não tenho 180, baixei para 140. Isto é uma grande melhoria no açúcar em jejum. Além disso, a fibra solúvel da acelga forma um gel no intestino que atrapa o açúcar e o colesterol, fazendo com que o açúcar entre devagar e de forma controlada. A acelga também é rica em vitaminas, minerais e antioxidantes que combatem a inflamação e protegem o coração e o intestino. Dica: use as folhas verdes para enrolar peixe no forno em vez de pão ou tortilhas. Os talos brancos que muita gente joga fora são ótimos para sopas e caldos. Coma 2 chávenas por dia, 3 vezes por semana e verá resultados em 4 semanas. Atenção se toma varfarina, remédio anticoagulante. Avise o seu médico, pois a acelga tem vitamina K que pode alterar o efeito do remédio. Vegetal número 7. Couve-flor. A couve-flor é muito versátil e vai além de substituir o arroz. Tem colina e glucosinolatos que protegem o coração e melhoram a sensibilidade à insulina. Essas substâncias reduzem a homocisteína, um marcador que inflama os vasos sanguíneos. Manter a homocisteína baixa é vital para o coração, especialmente em quem tem diabetes, mas o seu grande segredo é o amido resistente. Quando a couve-flor é cozida e depois arrefecida, parte dos seus carboidratos viram amido resistente que age como fibra natural. Esse amido alimenta as boas bactérias do intestino e elas produzem ácido propiônico, que melhora a resposta à insulina. Dica prática: faça arroz de couve-flor ou massa de pizza sem farinha. Cozinhe e deixe arrefecer bem no frigorífico e depois pode reaquecer. Assim mantém o efeito do amido resistente. Uma chávena cozida no almoço ou jantar é uma ótima porção. Evite adicionar muito queijo ralado, pois o sal em excesso pode anular os benefícios para o coração. Vegetal número 6. Agrião. O agrião com sabor picante é um tesouro natural. Contém polifenóis que inibem a enzima alfa-glicosidase, a mesma que certos remédios para diabetes bloqueiam. Isso retarda a transformação do amido em açúcar, fazendo com que o açúcar entre mais devagar no sangue.
Um estudo chinês mostrou que comer 300 gramas de agrião por dia durante 8 semanas reduziu a hemoglobina glicada, HbA1c, em 0,7%, uma melhoria real e natural. O agrião também é rico em nitratos naturais que relaxam as artérias e melhoram a circulação, ótimo para quem tem pressão alta. Como usar? Se o sabor for forte, bata com pepino e maçã verde, ou use em saladas com limão. Lave sempre muito bem com água e vinagre, principalmente os idosos, para evitar bactérias. Vegetal número 5. Folha de goiabeira. As folhas de goiabeira ajudam a controlar o açúcar. Tem polifenóis que aumentam o gene GLUT4, que abre as portas para o açúcar entrar nas células. Mais portas, menos açúcar no sangue. Em pacientes de 70 anos, o chá de 6 folhas frescas em 250 ml de água 2 vezes por dia reduziu o açúcar após comer em 35 ml. Como fazer? Ferva a água, adicione as folhas frescas, são melhores. Tape 5 minutos, coe e beba morno. O chá tem sabor levemente doce sem precisar de açúcar. Se usa insulina, fale com o médico, pode precisar ajustar a dose para evitar hipoglicemia. Vegetal número 4. Pepino. O pepino é muito mais do que água. Tem fibra e cucurbitacina, que ajuda o fígado a guardar o açúcar na forma de glicogênio. Assim, o açúcar não fica circulando no sangue. Dica: coma com a casca bem lavada, onde estão as melhores fibras. Uma chávena por refeição é ideal. Antes de dormir, beba um copo de água com pepino e limão, ajuda a controlar o açúcar da manhã. Evite pepinos em conserva picles, muitos têm açúcar escondido. Vegetal número 3. Feijão verde vagem. O feijão verde, também chamado vagem, é riquíssimo em fibra 4 gramas por chávena e em quercetina, que protege os nervos e os rins. Num estudo de 12 semanas, quem comeu 200 gramas por dia teve menos proteína na urina e pressão mais baixa, sinal de rins mais saudáveis. Como preparar? Saltai com alho e azeite por 4 minutos, não mais, para não perder nutrientes. Ou cozinhe ao vapor com limão. Coma 2 chávenas cozidas 4 vezes por semana. Vegetal número 2. Ivy gourd, pepino indiano. O ivy gourd, também chamado tindora, é um pequeno pepino usado há séculos na medicina indiana. Contém compostos que imitam a insulina. Ensaios clínicos mostraram que 1 grama por dia do fruto seco pode baixar o açúcar em jejum em 17% depois de 6 semanas. Como usar? Pode secar o fruto, moer e tomar 500 ml de manhã e 500 ml à noite. É uma ajuda natural e potente. O mecanismo é fascinante. Ativa o transportador GLUT1 no músculo, o que ajuda o açúcar a entrar nas células. Se não conseguirem a planta fresca, podem usar folhas secas para fazer um chá. O efeito é parecido. Atenção importante: não misturem com sulfonilureias, um tipo de remédio para diabetes, sem falar com o médico. A combinação pode causar hipoglicemia grave, queda forte do açúcar. Sempre consultem o médico antes de usar algo tão poderoso, se já estiverem a tomar medicamentos. Vegetal número 1. Folha de bardana ou lampazo, o campeão. A folha de bardana é um verdadeiro milagre da natureza. Tem 2 compostos principais, inulina e lignanos. A inulina é um pré-biótico que melhora a resposta à insulina em 34%. Os lignanos protegem as células beta do pâncreas, que são as que produzem insulina. Um estudo japonês de 2019 mostrou algo incrível: pessoas que tomaram 5 gramas de folha seca por dia baixaram a sua hemoglobina glicada, HbA1c, de 7,8 para 6,9 em apenas 3 meses. Isto é uma redução muito grande e um controle excelente. O mecanismo é múltiplo. Bloqueia a enzima aldose redutase. Diminui a produção de açúcar no fígado. Aumenta a sensibilidade do corpo à insulina. Como usar? Ferva 10 gramas de folhas secas em 1 litro de água durante 15 minutos, coe e beba 250 ml 3 vezes por dia, meia hora, antes das refeições principais. O sabor é forte e ligeiramente amargo. Pode melhorar com uma rodela de limão. Aviso importante: se toma anticoagulantes, fale com o médico. A bardana tem vitamina K, que pode interferir com o remédio, assim como a acelga. A segurança vem sempre em primeiro lugar. Mas nem todo vegetal é inofensivo. Lembro-me bem do caso do Sr. José, um senhor de 72 anos do Rio de Janeiro.
Ele sempre dizia que comia muito legume e salada, mas o açúcar no sangue continuava alto, às vezes passava de 160 depois das refeições. Quando analisamos juntos o prato dele, vimos onde estava o problema: cenoura cozida, até desmanchar batata assada sem casca e saladas com bastante molho industrializado. Tudo parecia saudável, mas a forma de preparo estava sabotando o resultado. Fizemos alguns ajustes simples: cenoura ralada crua, batata cozida e depois esfriada na geladeira, trocando os molhos prontos por limão e azeite. Depois de 12 semanas, a hemoglobina glicada caiu de 7,9 para 7,1 e a glicemia pós-prandial caiu mais de 45 mdl. Foi quando ele me disse: doutora, não era o legume, era o jeito que eu fazia. Isso mostra que não é só o que comemos, mas como preparamos. Vegetais bons que podem sabotar o seu progresso. Agora, cuidado com 3 armadilhas que parecem saudáveis, mas podem estragar todos os seus esforços. 1. Cenoura cozida. A cenoura crua tem índice glicêmico moderado 30 a 35, mas quando é cozida demais, o índice pode subir até 85 a 90. Isto quer dizer que o açúcar da cenoura cozida entra no sangue quase tão rápido quanto o açúcar de mesa. Coma crua, ralada em saladas ou ligeiramente cozida ao vapor, só até ficar macia. 2. Sucos comerciais de vegetais. Não se deixem enganar pelo marketing. Muitos sucos verdes ou saudáveis têm açúcar de uva, maçã ou frutas concentradas, ou seja, açúcar rápido. Um copo pode ter até 28 gramas de carboidratos rápidos, o que gera um pico de glicose. Façam o sumo em casa com verduras frescas e pouca fruta apenas para o sabor. 3. Batata assada sem casca. A batata já tem índice glicêmico alto, mas sem casca fica ainda pior. A casca contém fibra, sem ela, o amido se converte em glicose em menos de 15 minutos. Prefiram batata cozida e depois fria, cria amido resistente, ou batata assada com casca. Comam em pouca quantidade, sempre com fibra e proteína, para evitar picos de açúcar. Resumo rápido: para controlar a diabetes naturalmente. Brócolos crocantes aumentam a sensibilidade à insulina. Espinafre fresco fornece magnésio essencial para o açúcar. A selga regula o açúcar no fígado. Couve-flor cozida e arrefecida alimenta a microbiota intestinal. Agrião atrasa a absorção de carboidratos. Folha de goiabeira ajuda o açúcar a entrar no músculo. Pepino com casca protege o fígado e hidrata. Feijão verde protege rins e nervos. Ivy gourd, pepino indiano, imita a insulina. Bardana controla a glicose quase como a metformina. Coma pelo menos 5 desses vegetais por dia, variando sempre. O corpo vai agradecer. Mensagem final do Dra. Maiana Zatz. Gostaria muito de saber de vocês. Qual destes vegetais vão incluir primeiro no vosso menu semanal? E se já experimentaram algum, que resultados viram nas vossas análises? Contem nos comentários. A vossa experiência pode inspirar outras pessoas. Se gostaram da informação e querem continuar a aprender a cuidar da saúde de forma natural, subscrevam o canal e ativem o sino das notificações. No próximo vídeo falaremos dos 4 temperos que multiplicam o poder destes vegetais. Vai ser uma combinação explosiva para o bem-estar e lembrem-se, a diabetes não é uma sentença. Com a alimentação certa, 20 minutos de caminhada por dia e atitude positiva podem melhorar as suas taxas, recuperar energia e voltar a viver com alegria. Sou o Dra. Maiana Zatz e vejo-vos no próximo vídeo. Até lá, cuidem bem do vosso pâncreas, ele cuidará do resto da vossa vida. Você não vai acreditar, mas existe um vegetal tão poderoso que pode baixar a glicose como a metformina sem precisar de um único comprimido. E o mais assustador é que muita gente está cozinhando ele do jeito errado, fazendo o açúcar no sangue disparar em dobro sem perceber. Olá a todos, eu sou o Dra. Maiana Zatz e hoje vamos falar de algo que realmente me apaixona: como a natureza nos dá ferramentas poderosas para enfrentar a diabetes. Trabalho há mais de 27 anos com adultos entre 60 e 90 anos, ajudando-os a melhorar a qualidade de vida e, o mais importante, a tomar o controle da própria saúde. E deixem-me dizer, já vi verdadeiros milagres. Alguma vez lhe disseram para evitar um vegetal porque tem açúcar, e você ficou com essa ideia achando que teria de viver com remédios o resto da vida.
pois prepare-se para mudar de opinião. Nos próximos minutos, vou mostrar-lhe 10 vegetais que a ciência moderna considera tão poderosos que nos meus próprios pacientes conseguimos baixar a glicose em jejum até 40 pontos sem aumentar a dose de metformina. E todos sabemos como a metformina às vezes incomoda, não é? Sou a doutora Maiana Zatz, e depois de quase uma década dedicada à diabetes em adultos, aprendi que o conhecimento é poder principalmente quando falamos da nossa alimentação. Hoje não vou apenas revelar quais são esses vegetais milagrosos, mas também, e isto é fundamental, como prepará-los para que atuem como um verdadeiro medicamento natural. Fique comigo até o fim, porque depois de revelar o vegetal número 1, vou partilhar um segredo importante: os 3 vegetais que parecem saudáveis, mas que, se forem cozinhados da forma errada, podem prejudicar a sua saúde e o seu bolso. Não vai querer perder. Imagine acordar sem aquela sede constante e levantar-se apenas uma vez à noite para ir ao banheiro e ouvir o seu médico dizer: a sua glicose baixou de 120 para 92. Parece incrível, pois é exatamente o que acontece com centenas de pessoas que seguem o nosso protocolo do prato vegetal base. É mais comum do que imagina e totalmente possível. Nos próximos minutos vou dar-lhe a lista definitiva do número 10 ao número 1. E sei o que muitos pensam porque me escrevem todos os dias: doutor, eu como isso e o açúcar não baixa. Por isso, depois da revelação final, vou explicar a forma correta de os comer e, o mais importante, os erros mais comuns que anulam o seu poder. Não se trata apenas de comer os vegetais, mas de como os comemos. Pronto para começar esta contagem decrescente que pode transformar a sua saúde? Vamos lá! Vegetal número 10, brócolos. O nosso primeiro defensor celular é o humilde, mas poderoso brócolo. E qual é a sua arma secreta? Um composto que parece de ficção científica, mas é pura realidade: o sulforafano. Este antioxidante é um verdadeiro campeão. Estudos da Universidade de Gotemburgo mostram que o sulforafano pode reduzir a produção de glicose pelo fígado em 30%. Ou seja, é como se o fígado, que às vezes produz açúcar a mais, recebesse uma ordem para se acalmar. Mas como isso acontece? O sulforafano ativa um interruptor celular chamado NRF2. Pense no NRF2 como um maestro que melhora a sensibilidade à insulina e reduz a inflamação crônica, uma das grandes culpadas pela resistência à insulina. Com mais sensibilidade à insulina, as células conseguem usar melhor o açúcar que já está no sangue, em vez de o deixar circular sem uso. Isso ajuda a controlar a glicose e também protege as células do envelhecimento e do dano oxidativo. Conselho prático: para aproveitar o sulforafano, não cozinhe demais o brócolo. Corte-o em pedaços pequenos e deixe repousar 5 minutos antes de cozinhar. Isso ativa as enzimas que criam o sulforafano. Depois, cozinhe ao vapor por no máximo 3 minutos. Assim, conserva até 85% do seu poder. Se o ferver por 10 minutos, metade vai embora com a água. Porção ideal: meia chávena crua em salada ou uma chávena cozida levemente no almoço. Os brócolos ajudam não só a controlar a glicose, mas também a proteger o coração e prevenir doenças crônicas. E não é só o que a ciência mostra. Eu vi isso acontecer na vida real. Uma das minhas pacientes, Dona Maria, de 68 anos, aqui de São Paulo, começou a incluir o brócolis no almoço todos os dias, do jeitinho que ensinamos, cortado em pedaços pequenos, deixado em repouso por 5 minutos e depois cozido no vapor por apenas 3 minutos. Ela não mudou o medicamento nem fez nenhuma dieta drástica, mas em menos de 2 meses, o açúcar em jejum caiu de 130 para 98 Wh/dl. E o mais bonito, voltou a dormir sem acordar 3 vezes por noite para ir ao banheiro. Quando ela me contou isso no consultório, disse: doutora Maiana, eu achava que brócolis era só para enfeitar o prato. Pequenas mudanças, grandes milagres. Vegetal número 9. Espinafre. Se o brócolo ajuda a abrir a torneira para eliminar o açúcar, o espinafre é o travão natural do intestino. Muitos lembram-se dele pelo Popeye, mas os seus benefícios vão muito além da força. É um vegetal baixo em hidratos de carbono, ótimo para o controle do açúcar e muito rico em magnésio. Pense no magnésio como uma chave mestra que ajuda a insulina a encaixar na fechadura das células. Se essa fechadura estiver enferrujada, a insulina não entra e o açúcar fica no sangue.
O magnésio lubrifica essa fechadura e faz tudo funcionar melhor. Um grande estudo mostrou que cada 100 ml extra de magnésio por dia pode reduzir o risco de resistência à insulina em 15%. Nos adultos mais velhos, isso significa menos vontade de comer doces, menos ansiedade e melhor controle da glicose depois das refeições. Além disso, o espinafre é rico em vitaminas A, C, K, ácido fólico, ferro e cálcio. Tem antioxidantes que protegem o coração e os olhos, o que é essencial para os diabéticos. Como usar 2 chávenas frescas num batido com um toque de limão ou salteadas numa frigideira antiaderente com uma gota de azeite por menos de 2 minutos. Devem ficar apenas tenras, nunca moles e nunca fervidas. O oxalato, um composto que existe no espinafre, dissolve-se na água e faz com que o corpo perca cálcio, um mineral que já é difícil de absorver depois dos 65 anos. Queremos que o cálcio fique nos ossos, não na água do cozimento. Transição. Enquanto o espinafre ajuda o açúcar a entrar nas células, o vegetal número 8 controla a saída e faz isso diretamente no fígado. Vegetal número 8. Acelga. A acelga, essa folha verde muitas vezes esquecida, é um tesouro de nutrientes para quem quer controlar a diabetes. Ela tem ácido cítrico e beta-caroteno, e a sua fibra solúvel é maravilhosa. O ácido cítrico tem um papel especial, bloqueia uma enzima do fígado que durante a noite transforma os aminoácidos em açúcar. O resultado? Muitos pacientes dizem: doutor, ao acordar já não tenho 180, baixei para 140. Isto é uma grande melhoria no açúcar em jejum. Além disso, a fibra solúvel da acelga forma um gel no intestino que atrapa o açúcar e o colesterol, fazendo com que o açúcar entre devagar e de forma controlada. A acelga também é rica em vitaminas, minerais e antioxidantes que combatem a inflamação e protegem o coração e o intestino. Dica: use as folhas verdes para enrolar peixe no forno, em vez de pão ou tortilhas. Os talos brancos que muita gente joga fora são ótimos para sopas e caldos. Coma 2 chávenas por dia 3 vezes por semana e verá resultados em 4 semanas. Atenção se toma varfarina, remédio anticoagulante. Avise o seu médico, pois a acelga tem vitamina K que pode alterar o efeito do remédio. Vegetal número 7. Couve-flor. A couve-flor é muito versátil e vai além de substituir o arroz. Tem colina e glucosinolatos que protegem o coração e melhoram a sensibilidade à insulina. Essas substâncias reduzem a homocisteína, um marcador que inflama os vasos sanguíneos. Manter a homocisteína baixa é vital para o coração, especialmente em quem tem diabetes. Mas o seu grande segredo é o amido resistente. Quando a couve-flor é cozida e depois arrefecida, parte dos seus carboidratos viram amido resistente que age como fibra natural. Esse amido alimenta as boas bactérias do intestino e elas produzem ácido propiônico, que melhora a resposta à insulina. Dica prática: faça arroz de couve-flor ou massa de pizza sem farinha. Cozinhe e deixe arrefecer bem no frigorífico e depois pode reaquecer. Assim mantém o efeito do amido resistente. Uma chávena cozida no almoço ou jantar é uma ótima porção. Evite adicionar muito queijo ralado, pois o sal em excesso pode anular os benefícios para o coração. Vegetal número 6. Agrião. O agrião com sabor picante é um tesouro natural. Contém polifenóis que inibem a enzima alfa-glicosidase, a mesma que certos remédios para diabetes bloqueiam. Isso retarda a transformação do amido em açúcar, fazendo com que o açúcar entre mais devagar no sangue. Um estudo chinês mostrou que comer 300 gramas de agrião por dia durante 8 semanas reduziu a hemoglobina glicada, HbA1c, em 0,7%, uma melhoria real e natural. O agrião também é rico em nitratos naturais que relaxam as artérias e melhoram a circulação, ótimo para quem tem pressão alta. Como usar? Se o sabor for forte, bata com pepino e maçã verde, ou use em saladas com limão. Lave sempre muito bem com água e vinagre, principalmente os idosos, para evitar bactérias. Vegetal número 5. Folha de goiabeira. As folhas de goiabeira ajudam a controlar o açúcar. Tem polifenóis que aumentam o gene GLUT4, que abre as portas para o açúcar entrar nas células. Mais portas, menos açúcar no sangue.
Em pacientes de 70 anos, o chá de 6 folhas frescas em 250 ml de água 2 vezes por dia reduziu o açúcar após comer em 35 ml. Como fazer? Ferva a água, adicione as folhas frescas, são melhores. Tape 5 minutos, coe e beba morno. O chá tem sabor levemente doce sem precisar de açúcar. Se usa insulina, fale com o médico, pode precisar ajustar a dose para evitar hipoglicemia. Vegetal número 4. Pepino. O pepino é muito mais do que água. Tem fibra e cucurbitacina, que ajuda o fígado a guardar o açúcar na forma de glicogênio. Assim, o açúcar não fica circulando